Então, o que você enxerga muito nas doenças, o que tem por trás, é essa tríade que chama julgamento, culpa, punição. Então, frequentemente, quando você vê um indivíduo carregando muitas dores, sofrendo demais, e aí fica, não é possível, o que acontece com essa pessoa? Parece que a dor nunca vai embora. É interessante, porque quando você investiga com muito mais profundidade, tentando compreender as raízes dessa história, você vai ver frequentemente culpas doentias infantis. O que, Fernando? Culpas doentias infantis. A doença, a somatização, vou colocar a doença física, mas a mental e a psíquica é tudo igual também. A doença tem raízes nos conflitos emocionais infantis, isso é o que a gente via na psicossomática, e depois, com o advento da sistêmica, o que se observou é que os conflitos infantis, no fundo, estão conectados com emaranhamentos sistêmicos da família de origem lá atrás. Então são dinâmicas que vão se arrastando de geração para geração de uma forma inconsciente, e o pessoal não percebe. E aquele problema que eu recebi dos meus pais, eu passo para os meus filhos. Interessante, né? Interessante e trágico, né? Mas aí fica assim, o que é julgamento? De repente, eu estou fazendo alguma coisa que é errada. E se é errado, eu sou culpado. E se eu sou culpado, eu preciso de uma punição. A criança, eu pus até a imagem da criança, esse monte de dedo apontando. A criança, ela tem referenciais de vida que vêm de onde? Dos pais. E se os pais têm referenciais equivocados, se de repente essa relação dos pais com a criança não é uma relação saudável, porque eles estão repetindo dinâmicas doentias que receberam da família de origem quando eles eram crianças, ou se eles vão fazer o oposto do que receberam, que também não funciona. A questão é fazer o saudável, mas de repente fica assim, eu vou culpar você porque você não me agrada, porque você não faz o que eu quero, você não me obedece, você tem que fazer o que eu quero. Gente, filho não foi feito para isso, também não foi feito para desobedecer, mas a questão é, filho foi feito para orientar, mas de repente eu quero que você, filho, cuide de mim, não me enche o saco e não me dê trabalho. Criança dá trabalho e criança precisa de orientação, não dá para cobrar da criança que ela seja adulto, o adulto são os pais, não a criança, mas existem tantas dinâmicas doentias onde essa criança, de repente, ela se sente culpada por trazer problema para os pais, por criar um monte de dinâmicas que são, de repente, o dedo apontado, pai, mãe, avô, tia, olha, você é isso, você é aquilo. E aí essa criança vai desenvolvendo um sentimento de culpa, culpa por não agradar os pais, culpa por não ser o que os pais queriam que eles fossem, culpa por existir, culpa por ter nascido, você na avó, eu não queria que você tivesse nascido, gente. E desde quando? Eu acho que a própria criança também não queria ter esses pais que ela teve, né? Mas tem alguma coisa que vai jogando uma carga de culpa em cima da criança. E quando tem uma dinâmica traumática, frequentemente essa criança começa a jogar muita culpa em cima dela. Fui eu que fiz errado, a culpa é minha dos meus pais não cuidarem de mim, eu que faço alguma coisa. E aí quando essa culpa doentia existe, toda vez que você sente culpa, você tem que ter o quê? Uma punição. E aí uma punição é o quê? De repente você é proibido de caminhar, de fazer coisas, de pegar as coisas que você gosta. E é interessante, aí frequentemente você pode desenvolver uma série de doenças que vão impedir que você vá para caminhos naturais de prazer, de evolução de vida e fique aprisionado no passado, sentindo-se culpado e sentindo dores, sentindo-se preso. Por quê? Porque você está sendo punido por uma culpa doentia. O que é culpa doentia? Uma culpa doentia é algo que não é real, a criança acha que é real. Você, por exemplo, carrega um monte de culpas doentias, se você prestar atenção, porque não é só culpa, mas você pode inventar isso. Ah, minha mãe não é feliz por minha causa. Ah, o meu pai, ele abriu mão da vida dele por minha causa. Ah, tá, então eu sou culpado de tudo. Ah, meus pais não se separaram por minha causa, então eu sou culpado de tudo. A culpa. Aí o que acontece? Eu tenho que me punir, não posso caminhar para a vida, não posso ter prazer, como é que eu posso ser feliz se meus pais não são, e assim por diante.
aí eu posso criar um terreno fértil para desenvolver culpas que me impedem de caminhar para a vida. Bom, essa é uma dinâmica muito comum nas doenças ou na doença, quando você começa a examinar e buscar as bases ocultas que estão agindo o tempo todo e a pessoa não tem consciência. Aí você pode tomar o remédio que for, que realmente não vai conseguir sair desse lugar. O problema está além do físico, ok? Quer saber mais? Então te vejo na próxima gravação. Até lá, pessoal!